Muito bom, pessoal, dando continuidade aqui ao módulo 12. Hoje nós vamos fazer a nossa quarta aula e vamos fazer os exercícios 6 e 7. O exercício 6 equivale ao hino 24 e o exercício 7 equivale ao hino 31. O hino 24, pessoal, é muito importante porque ele é um hino que, assim, até hoje em alguns lugares ele é tocado de maneira errada, né? Então, assim, é importante a gente observar a linguagem rítmica e observar as diferenças entre as divisões. Parece a mesma coisa, mas não é, tá bom, pessoal? Então, a gente vai dar mais ênfase ao estudo do hino 24, porque ele é bem importante. Nós também vamos ouvi-lo, tá? Vou colocar aqui uma gravação do hino 24 e também do hino 31 que eu tenho aqui. Muito bem tocado, com as dinâmicas, com as expressões, tudo certinho, né? Então a gente também vai ouvir para a gente poder comparar com aquilo que está na nossa cabeça, tá? E a partir do momento que a gente ouvir, então a gente vai tentar fazer a linguagem rítmica e o solfejo da maneira correta, tá bom, pessoal? Antes de a gente iniciar e de ouvir, né, o hino, a gente vai começar aqui pelos exercícios que estão propostos aqui, né? Como nos exercícios anteriores também tinham perguntinhas. Pessoal, eu não quero mais que vocês mandem o print conforme vocês mandaram. Eu quero que vocês respondam as perguntas na hora de fazer o áudio, tá bom? Então vocês vão fazer aqui, por exemplo, qual é o compasso? Aí vocês vão colocar lá, quaternário simples. Qual é a unidade de tempo? Sei lá, vocês vão falar semibreve pontuada, tá bom? Então, vocês vão responder na hora de gravar. Pode ser 2 respostas na linguagem rítmica e 2 respostas na hora do solfejo, tá bom? Depois tem quais os tipos de ligaduras aparecem e quanto vale a colcheia, tá? Nesse exercício aqui, quanto vale a colcheia? É importante essa pergunta porque se vocês não souberem o valor correto da colcheia, vocês vão errar todo o exercício aqui, tá bom? Muito bom, pessoal, agora a gente vai partir para a análise do hino, né? Como a gente já costuma fazer sempre. Então, primeira coisa, vou analisar o andamento, né? Fazer a média, enfim. Vou descobrir qual é a tonalidade maior, depois a sua relativa menor. E se eu já estiver praticando no instrumento, eu vou tocar essas escalas, tanto a maior quanto a menor. Por diversas vezes, tá, pessoal? Não é tocar uma vez meia boca, não. Vou fazer 3, 4, 5, 10 vezes, tá bom? Muito bom. Depois eu venho para minha fórmula de compasso, tá? Aí eu vou descobrir que tipo de compasso que é, se é binário, ternário, quaternário, misto, simples ou composto, enfim. Depois eu vou descobrir, através do número de baixo da fórmula de compasso, qual é a minha unidade de tempo, minha unidade de compasso, se for simples, a minha unidade de movimento, tá? E assim por diante. Depois eu venho para o meu ritmo inicial, tá? E eu também posso ir lá no fim da frase lá, ó, e ver qual que é a minha terminação do fim da frase, se é masculina ou feminina. É importante a gente manter essa teoria na nossa cabeça, para que a gente não venha a esquecer, tá? Então, a única maneira de não esquecer é vê-la no dia a dia, né? Para vê-la no dia a dia eu tenho que praticar dessa maneira. Depois eu vou procurar na lição aqui algumas questões aqui que possam ser difíceis, né? Então eu vou ver aqui os sinais que aparecem na música, se eu tenho tercinas, se eu tenho fermatas, se eu tenho ligaduras, né? Conforme os exemplos aqui. Depois eu vou ver se eu tenho contratempo, se eu tenho síncopas, né? Vou ver se tenho e vou fazer, né? Antecipadamente. Depois eu vou ver quais os pedacinhos da música ali que pode ser difícil, quais passagenzinhas, né, que possa ser difícil, vou fazer elas isoladas. Aí então eu vou começar a fazer o meu estudo rítmico, né, que é a nossa linguagem rítmica, e depois o solfejo. Mas antes disso, pessoal, comentei que esse hino aqui, ele é um pouquinho difícil, né, que ainda assim, a gente vê bastante erro nele, mas é por uma simples confusão aqui na divisão. Observem que essas 2 primeiras notas aqui é uma colcheia pontuada seguida de uma semicolcheia. E aqui eu tenho uma mínima e depois eu tenho 2 colcheias,
sem ponto, sem nada. Duas colcheias simples, seguida de outra mínima, tá? Então aqui, analisando a nossa forma de compasso, isso aqui vai ficar assim, ó. Tifitá, tifitá, tá? Aqui é ti, if. Só que eu não vou subdividir, né? Mas aqui eu tenho o ti e eu vou pegar um pedacinho do fi, né? Porque aqui eu tenho uma figura que vale a metade dessa e essa daqui tá com um ponto de aumento que vai ser o valor dela mais a metade do valor. E a outra parte do valor está aqui nessa semicolcheia. Então é como se fosse ti, if, tá. E aqui sim, as duas têm o mesmo valor, certo? Então vai ficar tifitá, certo? Então vai ficar assim, ó, esse pedaço. Tifitá, 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 certo? E a música vai seguir com essa divisão por bastante tempo, tá? Essa célula rítmica tem durante a música toda. Ocorre que na hora do canto e na hora da execução, é comum a gente ver o pessoal cantar assim, ó. Não sei se eu vou conseguir cantar na altura correta, tá? É assim. Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar, certo? Então, pessoal, o que acontece? O pessoal dá mais tempo aqui nessa segunda colcheia ao invés de dar mais tempo na última nota. O correto é dá-me graça, Senhor, para sempre te amar, certo? E não, dá-me graça, Senhor, para sempre te amar. É assim que o pessoal canta, tá? Então tá errado, porque as figuras que eu tô cantando é diferente da figura que tá aqui. Então eu tenho que fazer tifitá, 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 certo, pessoal? Então tem que prestar bastante atenção nesse detalhe. Em casa, quando vocês estiverem praticando, chama o papai, a mamãe, né? Fala, ó, pai, mãe, vocês estão cantando errado, não é desse jeito, é assim, ó. E faz do jeito certo para eles verem, tá bom? Para todo mundo se habituar a cantar e a tocar da maneira certa, tá? Então, feito isso e entendido isso, que é muito importante, porque senão a gente estuda e continua fazendo errado, né? Então, uma vez que a gente entendeu e observou essa questão, aí sim, agora a gente vai partir para a nossa linguagem rítmica, da voz do soprano e depois da voz do baixo, e depois também o solfejo da voz do soprano e da voz do baixo, tá bom? Então vamos ouvir o hino primeiro e depois fazer a linguagem rítmica e o solfejo, tá? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 24, 94 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tifitá, 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 tititá. Tifitá, 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 tifitá,
tifita, tifita, titita, tifita, tifita, titita, tifita, tifita, titita, tifita, tifita, titita, tifita, tifita, titita. Hino 24, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tifita, 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 ta. Tifita, 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 te, tifita, 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 ta, te, tita, tifita, tifita, te, tita, te, tita, tifita, tifita, te, tita, tita, tifita, te, tita, tita, tifita, tifita, tita. Solfejo da voz do soprano do hino 24, 94 batidas por minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ré, ré, si, lá, sol, ré, fá, sol, lá, si, do, lá, sol, fá, sol, mi, ré, 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 si, lá, sol, ré, fá, sol, lá, si, sol, do, si, lá, sol, lá, fá, sol, fá, fá, sol, sol, lá, si, do, si, lá, si, sol, ré, ré, do, si, sol, lá, sol, mi, lá, do, si, lá, si, ré, fá, sol. Hino 24, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ré, ré, sol, lá, si, sol, ré, 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 sol, 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 lá, lá, ré, 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 sol, lá, si, sol, ré, ré, do, si, lá, sol, si, do, ré, sol, ré, do, si, mi, ré, mi, fá, sol, sol, lá, sol, lá, mi, do, ré, lá, sol, si, lá, do, si, lá, si, do, ré, sol. Pessoal, só um adendo aqui antes da gente partir para o hino 31. Vocês devem ter observado na linguagem rítmica que eu iniciei a música forte e sempre que tinha que a cocheia pontuada seguida da semicocheia, eu fiz esse pedaço aqui forte. Eu sei que aonde deveria ser forte é aqui na cabeça do compasso, tá? O tempo forte está aqui, né? O correto seria
tifitá, 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 tifitá. E eu fiz tifitá, 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 tifitá. Por quê? Porque eu quero que vocês observem que essa divisão é diferente dessa divisão aqui, ok, pessoal? Por isso que eu fiz forte aqui, mas eu sei que o tempo forte é na cabeça do compasso, tá bom? Foi proposital, mas na hora que vocês forem fazer, eu quero que vocês façam a acentuação métrica correta, tá bom? Como o irmão Kleberson fez na hora que ele fez o baixo, tá bom, pessoal? Então, só essa observação. Ah, e aqui, ó, na segunda parte, a gente tem uma divise aqui. Ela tá num lugar menos comum, né? Sempre as divisas aparecem no fim. Não é que isso é uma regra, mas sempre no nosso cenário elas aparecem no fim. E aqui a gente tem uma logo no comecinho do coro aqui, tá? Então é uma divise para a parte do baixo, aqui. Quem toca bombardino tem que pegar esse Mi alto aqui, tá? O Mi no terceiro espaço, tá bom? O hino 31, pessoal, não é um hino difícil, tá? A única coisa diferente, assim, que faz tempo que a gente não vê a fórmula de compasso dele, que é um 2x2, tá? Ou C cortado. Enfim, mas vamos começar aqui pelas perguntinhas, né? Que vocês vão responder na hora de fazer a gravação. Lembrando que eu não quero print, eu quero a gravação, tá? Qual é a média da velocidade indicada? Qual é a unidade de tempo? E qual é o ritmo inicial? Olha que legal. O ritmo inicial e a unidade de tempo a gente já... e a média da velocidade também. São três coisas que a gente sempre analisa, né? Então vamos começar aqui pela nossa tonalidade. A tonalidade maior e a sua relativa menor. Para quem toca, nós vamos tocar essas escalas aqui. Agora eu vou sempre lembrar vocês, tá? Depois a gente vem para a nossa fórmula de compasso. Vamos descobrir que compasso que é. Se ele é simples, se ele é composto, binário, ternário, quaternário, misto e assim por diante. Depois vamos descobrir a nossa unidade de tempo, nossa unidade de compasso, se for composto a nossa unidade de movimento e assim por diante. Depois a gente vem para o nosso ritmo inicial e depois também eu posso vir para a análise dos fins de frase aqui, né? Se é masculino ou feminino, ok? E depois, pessoal, a gente vai passar para fazer uma visão geral do hino em todas as vozes. Vamos observar o que acontece aqui no hino. Se a gente tem ligadura, quais tipos de ligadura que tem, se a gente tem fermata, quais tipos de fermata que tem, se nós temos quiáltera, se nós temos contratempos, síncopas e assim por diante, tá bom, pessoal? E outros sinais que podem aparecer, ponto de aumento, enfim, pouco ralentano, enfim, várias questões musicais que a gente pode encontrar no hino, tá bom? Uma curiosidade, pessoal, que a gente não comentou até hoje, pelo menos que eu me lembre, né? Aqui no canto direito aqui do inário aqui, né? Canto direito superior, às vezes a gente tem um nomezinho aqui em cima, tá? Em alguns hinos tem, em outros hinos não tem. O nome que está indicado aqui em cima é o autor da melodia, tá? No caso da música, das notas musicais que está colocado aqui nessa partitura. Tá bom? E não da letra, a letra não, a poesia não, e sim da melodia juntamente com a harmonia. E esse autor aqui é o Martin Luther King. A maioria de vocês devem saber quem é, mas quem não sabe, ele foi na década de 50, se eu não me engano, né? Ele era americano e ele foi um grande ativista aí da causa da segregação racial, né? E, enfim, ele também era pastor de uma igreja, que eu não sei qual que é agora, não posso falar para vocês com certeza porque eu não sei qual que é. E ele fez um discurso que até hoje é conhecido aí na história, né? Eu tenho um sonho, né? Então, I have a dream, né? Ele falou no discurso dele, essa frase ficou marcada na história aí. Depois vocês podem fazer uma pesquisa a respeito do autor do hino aqui. Tá bom? Os hinos que não tem autor é porque ou o autor é desconhecido ou porque foi algum de nossos irmãos que fizeram a música, né? Então não tem o nome. Enfim, isso aqui fica como curiosidade para vocês aí. Agora vamos voltar para o assunto do hino aqui, tá bom, pessoal? Então esse hino aqui, ele é um hino muito bonito, né? Por sinal.
É um hino assim que ele é forte, né? Como o nome já diz, forte rocha, né? Então ele é um hino forte. A gente vai ouvir ele aqui, vocês vão ver que ele é como é um daqueles hinos majestoso, né? Que a gente viu. Ele é bem forte. Não tem a indicação aqui da expressão, mas a gente sente quando a gente toca ele um hino de poder mesmo assim, né? Então é uma melodia muito forte, tá? Então a gente vai ouvir e depois a gente vai então fazer a linguagem rítmica e o solfejo, ok, pessoal? Então vamos ouvi-lo e logo em seguida vamos fazer a linguagem rítmica e o solfejo. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 31, 68 batidas por minuto. 1, 2, 1, 2, 1. Tá, 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 ti, tá, tá, ti, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, tá. Tá, 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 ti, tá, tá. Hino 31, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 1. Tá, 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 tá. 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 Tá, 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 ti, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Solfejo da voz do soprano do hino 31, 68 batidas por minuto. 1, 2, 1, 2, 1. Ré, 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 lá, si, do, si, lá.
Ré, do, si, lá, si, sol, fá, mi, ré, 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 lá, si, do, ré, do, si, lá, ré, do, si, lá, si, sol, fá, mi, ré, ré, lá, si, lá, sol, lá, ré, lá, si, do, ré, si, lá, si, lá, sol, fá, ré, do, si, lá, si, sol, fá, mi, ré. Hino 31, solfejo, voz do baixo. 2, 1. Ré, fá, ré, do, fá, si, mi, lá, si, fá, sol, ré, si, mi, lá, ré, ré, fá, ré, do, fá, si, mi, lá, si, fá, sol, ré, si, mi, lá, ré, fá, ré, do, si, do, mi, lá, si, do, ré, sol, mi, si, lá, si, do, ré, mi, lá, sol, si, ré, mi, fá, si, fá, sol, ré, si, mi, lá, ré. Bom, pessoal, é isso. A nossa aula vai se encerrar por aqui. É uma aula curta mesmo, tá? Só comentar, esse hino é muito bonito, como vocês devem ter observado, né? Um hino bastante forte. Mas não tem muito o que falar. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Podem nos procurar, né, pelo WhatsApp ou por telefone, enfim. Mantenham uma rotina de estudo, tá? Mantenham disciplina no estudo, tá bom? Estudem um pouquinho, pelo menos um pouquinho todos os dias, mas é importante estudar todos os dias, tá bom? E é isso, tá? Se esforcem, tenham bom ânimo, tá bom? Então, Deus que abençoe a todos, bons estudos e fiquem com Deus.